Fenômenos sociológicos, instituições sociais. Conforme as sociedades foram crescendo, tornaram-se mais complexas e elaboraram estruturas para suprir suas necessidades. Elas foram denominadas instituições sociais. Essas instituições se encarregam de controlar as pessoas, resolver problemas ligados ao abastecimento básico da população, proteger os cidadãos e etc. O intelectual que se preocupou em estudos sobre o conceito da instituição social foi Émile Durkheim. Portanto, essa ideia será vista à luz da teoria funcionalista, que permeia toda a sua obra. As instituições sociais cumprem o papel de garantir a estabilidade e a coesão social por meio de valores, ideias e práticas comuns ao grupo social. Do ponto de vista de Durkheim, uma sociedade sem regras claras, ou seja, com instituições sociais fracas, entra em estado de anomia, comprometendo a sensação de segurança de que os seres humanos necessitam na vida em sociedade. Émile Durkheim foi o primeiro estudioso a desenvolver a teoria funcionalista, que defende a ordem social. Essa teoria se apoia no pensamento que a sociedade é orgânica e mantém relações funcionais com todas as partes, ou seja, todos os setores, componentes ou fases de uma sociedade se determinam mutuamente. Para Durkheim, a sociedade é da forma que deve ser, e as pessoas devem se ajustar a essa realidade, cumprindo seu papel de contribuir para a harmonia da sociedade. Por fim, ele considera que os conflitos e os problemas sociais são como doenças e que devem ser curadas. Antes de entender as instituições sociais, devemos compreender o processo de coerção social. Para entendermos melhor o que é coerção social, precisamos entender o conceito que Durkheim definiu no ano de 1895, em sua obra fundamental, As Regras do Método Sociológico, o fato social. O fato social trata de toda forma de agir, pensar e sentir, fixa ou não, capaz de exercer coerção nos indivíduos. O fato social possui existência própria e independe do indivíduo, ou seja, existe antes dele e continua existindo após sua morte. Um exemplo, quando você nasceu, aqui no Brasil, as pessoas já falavam a língua portuguesa. Ou seja, falar português no Brasil é uma realidade independente. Existe independente da sua vontade e pré-existente. Quando você nasceu, ela já existia. Essa característica se denomina exterioridade. Por fim, a outra característica do fato social é a generalidade. Os exemplos disso são os códigos morais, moda, formas de comunicação. Portanto, só podemos identificar um fato social se ele for exterior ao indivíduo e se repetir de forma coletiva na sociedade. Instituições sociais. É fundamental entendermos que as instituições sociais têm função e objetivos, além de estrutura definida. A função é o elemento agregador, ou seja, aquele elemento que une todos em torno de uma mesma ideia e de um mesmo objetivo. A estrutura, por sua vez, é o elemento organizador, aquele que define e possibilita a convivência social de seus membros. Existem duas formas de instituições sociais quanto à sua atuação que podem ser regulativas. Regulam a atuação da sociedade como escola, religião e família. Operativas. Operam na sociedade organizando-a, como os departamentos da educação ou de cobranças de impostos, por exemplo. A família. Nascemos em um determinado país, em uma determinada família, e aprendemos que existem valores e regras dentro do grupo ao qual pertencemos. Por isso, a família é considerada a célula básica da sociedade. Trata-se de um espaço de convivência, onde pessoas costumam compartilhar o mesmo teto e são unidas por laços afetivos ou de sangue. A família pode aumentar com o nascimento de filhos ou diminuir quando um dos cônjuges ou o mesmo filho falece. Ainda podem chegar novos membros à família, seja por meio de um novo casamento ou da adoção de um filho, por exemplo.
As transformações que ocorrem na família são inúmeras, e podemos citar o divórcio como uma das modificações que surgiram nos últimos tempos. A escola. A escola nem sempre seguiu o modelo atual. Foi a partir do século XVI que ela começou a se configurar conforme conhecemos hoje. Antes, a educação dos jovens era feita em casa e os indivíduos estudavam com preceptores, uma antiga espécie de professores particulares dos tempos antigos. O Estado. O Estado é uma instituição muito importante. Tomando como ponto de partida a sociedade atual, perceberemos que diversas formas de Estado são constituídas por formas distintas de poder. O sociólogo Max Weber defendia que o Estado é a melhor forma de organização social que detém o poder legítimo. E um Estado, nenhum órgão ou cidadão está acima da lei. São elas as bases de atuação da sociedade, que definem o uso do poder e protegem os interesses de seus cidadãos. O Estado é normalmente relacionado aos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, votamos em pessoas que irão nos representar em decisões públicas através do poder executivo, prefeito, governador e presidente, do poder legislativo, vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores, e do poder judiciário, formado por funcionários públicos concursados. A forma do Estado brasileiro não é a mesma em todos os locais. Na Inglaterra, por exemplo, ocorre de forma diferente. O monarca, no caso a rainha da Inglaterra, é a chefe de Estado e indica o primeiro-ministro, que por sua vez deve ser aprovado pela Câmara dos Comuns e pela Câmara dos Lordes, sendo esse o chefe do governo. A forma de poder em 3 níveis foi pensada pela primeira vez por Charles Montesquieu. Esse pesquisador tinha a preocupação de que o poder em apenas uma esfera pudesse ter a tendência de ser abusivo. Por isso, pensou na forma de governo em 3 poderes, assim eles poderiam ser vigiados mutuamente. A economia. Desde os primórdios da espécie humana, seus integrantes descobriram que ao se reunir em grupos, tornavam mais fácil sua sobrevivência e reprodução, buscando recursos para sua sobrevivência na natureza. O ser humano construiu objetos e ferramentas úteis que pudessem garantir o abastecimento da comunidade, bem como se organizou para distribuir tais recursos entre os membros da sociedade. Dessa forma, iniciou-se a economia, fator fundamental à manutenção da vida. Empresas. Não podemos falar de economia sem citar as instituições que mantêm o funcionamento econômico da sociedade, as empresas. De acordo com a propriedade, as empresas se dividem em privadas, quando não pertencem ao Estado, singulares, pertencem a um único dono, limitadas, pertencem a até 7 donos, associadas, pertencem a vários donos, e coletivas são as públicas. As grandes empresas da atualidade não pertencem mais a um único dono, mas a um grupo de acionistas e muitas vezes os próprios trabalhadores podem tornar-se proprietários da própria empresa em que trabalham. Enfim, as instituições sociais surgem da própria necessidade da sociedade de crescer economicamente, politicamente e socialmente, e essas instituições têm como principal função satisfazer os indivíduos da sociedade, de forma que possam estar sob o controle dessas instituições. Assim, funcionam como um mecanismo para organizar, fazer com que os cidadãos mantenham um relacionamento com seus membros para formar um todo.